Oi, meu nome é Letícia. Bem-vindo ao Goofers. Antes de mais nada, vai no nosso perfil, te inscreve e ativa o sininho. Assim tu vai estar ajudando e apoiando a nossa iniciativa. Tu também nos encontra no Facebook, LinkedIn, Instagram e Telegram, todos com os Goofers. Agora aproveite, sua talk começa agora. Eu vou falar então sobre realidade aumentada para a web, né? Utilizando essa biblioteca bem nova aí chamada MediaPipe junto com o React, né? Que é um framework bem popular aí para front-end para construir componentes para a web, né? Eu já vou dar um playzinho aqui. Então, quem sou eu, né? Eu sou o Matheus Bueno, sou de Blumenau, Santa Catarina. Eu trabalho na Senior Sistemas, né? Aqui em Blumenau mesmo. Eu trabalho na Senior como pesquisador, né? Então, não está dentro da área de desenvolvimento mais específico, né? Mas a minha área de pesquisa é, de fato, engenharia de software, né? Então, eu acabo fazendo mais o papel de dev mesmo, mas puxando um pouco mais para essa área de pesquisa, e tanto acadêmica quanto aplicada, né? No caso ali, na Senior, a gente trabalha mais com pesquisa aplicada, né? Mas tem um pezinho, assim, com academia também, né? Acaba que a gente pega aí assuntos que passeiam entre os dois mundos, assim, da academia das empresas, por assim dizer, né? Mais pra frente eu vou falar um pouquinho de como a gente atua lá no meu setor, que é bem legal, né? Um setor que a gente faz bastante projeto com inovação e tal, tem assuntos bem legais que a gente trabalha ali, né? Aqui tem meus contatos, né? Então tem meu LinkedIn, meu GitHub também, que eu boto uns projetinhos lá de vez em quando. Ultimamente eu estou até um pouquinho mais afastado assim do GitHub, porque a gente não trabalha diretamente com o GitHub, né? Não trabalha, né? Mas de vez em quando eu compartilho alguma coisinha ali que eu faço e tal, e que a empresa libera, assim, eu geralmente coloco alguma coisinha ali para o pessoal ver também, né? Tem um Twitter também, mas eu não tweeto tanto assim, eu mais stalkeio as pessoas do que tweeto, mas de vez em quando eu também divulgo alguma coisinha que eu estou fazendo no Twitter também. Mas o meu canal principal ultimamente tem sido mais LinkedIn mesmo, né? Que eu acabo divulgando mais coisas lá, né? Eu trabalho com TI já faz, eu acho que 9 anos, mais ou menos. Eu trabalhei um bom tempo mais na parte de infra mesmo, né? E aí depois, com o passar do tempo, eu fui pegando algumas coisas assim de desenvolvimento e tal, né? E aí depois virei pesquisador, né? Mas já tenho uma boa trajetória já com TI, de fato, né? Então tá, primeiro, antes da gente entrar no, no cerne aqui da coisa, eu queria só falar um pouco sobre realidade aumentada por si só, né? Que é um tema assim que ao mesmo tempo é novo, mas não é assim, né? A gente tem um pouco de algumas coisas que vêm acontecendo assim que vão trazendo isso mais para nossa realidade, assim, se me permite o trocadilho. É, Tem aquelas questões assim de que algumas coisas que a gente vê em ficção, vê em filme, né? Principalmente filmes mais antigos que tratavam assim de coisas do futuro, a gente já via algumas coisinhas assim tratando assim de realidade virtual, realidade, um pouco de realidade aumentada também, mesmo sem cunhar esse termo, né? Mas mais recente que a gente tem isso um pouco mais forte, né? Principalmente por causa dos celulares e outros dispositivos que estão vindo aí que estão proporcionando a gente conseguir trazer essa outra realidade aí, né? Até tem a fotinha ali do Pokémon Go, que eu acho que, para mim, ainda é o grande expoente, assim, da realidade aumentada, assim, de questão de sucesso, tanto comercial, questão de entretenimento e popularidade, foi o que trouxe mais vamos dizer assim, para o gosto popular, né? Esse tema, né, de realidade aumentada, né? Então, assim, a gente tem, principalmente a gente percebe, assim, realidade aumentada para quem já tem algum contato, assim, é geralmente em formato de aplicativo, né? Por causa da questão do celular, né? Que a gente trabalha ali com, basicamente, uma câmera, tanto fotográfica quanto de vídeo, em tempo real, o tempo todo no nosso bolso, né? A gente tem ali um potencial de mais uma forma assim de interação, né? Além da própria tela em si, né? Da tela e dos botões
e os componentes que tem na tela e tal, né? A gente consegue talvez estender ali, né, o que a gente consegue perceber do mundo real, né, de fato, né, através ali da câmera, e a gente consegue estender ali com o processamento que o celular permite, né, no caso, né, falando ali mais de smartphone, né, então, até nessa fotinha aí a gente tem meio que uma UI ali, num overlay ali da câmera, né, então a gente consegue trabalhar ali com algo que está acontecendo em tempo real e trazer algumas informações a mais, no caso, né, colocando ali elementos que a gente trabalharia provavelmente numa tela normal, num site, num aplicativo normal, assim, de tela, sem a parte de câmera, né? Então, o Pokémon Go e mais ou menos essa visãozinha ali que eu trouxe nessa imagem é meio que, vamos dizer, a ilustração, o desenho, né, do que seria a realidade aumentada, né? Que é basicamente a gente ter essa parte da realidade mesmo, né? Da palavra realidade, que já tem no termo, né? Realidade aumentada, e a gente aumenta, né, essa realidade, né? Então a gente traz elementos a mais para essa realidade que a gente está percebendo ali através desses recursos computacionais, né? Então falando assim fica um pouco menos chique, né? Mas basicamente é meio que o sonho da ficção científica, assim, né, de alguns filmes atrás, assim, trazendo ali, sei lá, pegar aí como Star Trek, assim, da vida, algumas coisas de Star Wars também, que a gente via, assim, né, com as telas ali acontecendo alguma coisa, algumas, tipo, vamos dizer assim, tipo, capacete de soldado mostrando alguma informação a mais, assim, né? Nos filmes a gente já tem isso já acontecendo de alguma forma, né? Claro que não da forma que a ficção trazia, assim, que isso seria, por exemplo, vamos dizer assim, a grande plataforma, sabe? Tipo, o mundo se resumiria a interagir por meio desse tipo de tecnologia, né? Mas atualmente ela é uma tecnologia a mais que a gente tem, né? Uma possibilidade a mais de interação e que ela provavelmente vai ficando um pouco mais forte, assim, né? Com o passar aí do tempo e conforme também a gente avançar nas questões de recursos de hardware e recursos tecnológicos também, né? Que é uma coisa que a gente precisa também avançar junto para poder também trazer essas experiências cada vez mais ricas, né? Então, assim, dentro desse arcabouço aí das realidades, né? Eu vou falar mais de realidade aumentada em si, né? Mas a gente hoje tem trabalhado aí com duas realidades, vamos dizer assim, principais, né? E mais uma que está sendo assim, sendo definida assim de um termo um pouco que não está bem certo ainda, né? Mas é que também a gente tem, como eu falei, né, essa questão que a gente está avançando ali, né? Essa questão de hardware, principalmente, né? E a gente também está criando novas aplicações, né, dentro dessas realidades. Eventualmente a gente vai confundindo um termo ou outro, eles vão se misturando, ou eles vão se separando, né? Ou vai talvez aparecer um termo um pouco diferente, vai ter uma realidade, sei lá, um pouquinho diferente, ou a gente vai chamar isso tudo de uma realidade só, né? Mas o que a gente tem hoje, né, é a questão do AR, né, que é a realidade aumentada, tem o VR, que é a realidade virtual, que é aquela que a gente trabalha ali com os óculos, né? Então tem o Oculus Quest lá da Valve, tem os óculos que vem no PlayStation, tanto o 4 quanto o 5, né? Ele já vem com óculos para tu interagir com jogos assim, né? Tem outros óculos de outras fabricantes também, né? Que eles trabalham tanto com questão de jogo quanto aplicação mais geral, né? E aí, tipo, para quem chega agora nessa questão de o que é a realidade aumentada, a realidade virtual, hoje a gente conseguiria separar elas, né, ou definir, ou dividir elas, na questão do gadget que a gente está interagindo, né? Então, na realidade aumentada, eu preciso ter uma visão do mundo real, né, do que eu tenho ali, e o meu dispositivo ele vai colocar alguma coisa ali em cima dessa minha realidade, né? Ele vai colocar alguma coisa que não existe ali fisicamente, né? Mas que vai existir nesse âmbito aqui da aplicação em si, né? Então, basicamente, se a gente tem um celular ali que a gente está interagindo ali com o mundo real, né? Com o que a gente tem de imagem do mundo real, isso é realidade aumentada, né? E a realidade virtual é quando a gente coloca, então, um dispositivo que ele vai nos trazer uma realidade ali que não necessariamente tem a ver com o que tem no mundo real, né? Então, a realidade virtual vai trabalhar ali com ambientes basicamente
criados digitalmente, né? São ambientes 3D ali que são modelados, né? São criados com programas ali de modelagem 3D, e a gente vai interagir aí por meio desses gadgets, né? Então, a nossa interação principal vai ser pela visão, então a gente vai ter um óculos para poder ver esse mundo. Esse óculos vai ser estereoscópico, né? Então, ele vai ter a visão tanto do lado esquerdo quanto do direito, que aí a gente consegue algumas questões como profundidade e tal, a gente consegue com os dois olhos daí, né? E aí ele pode ter esse controle aqui adicional que a gente pode estender ali, os movimentos que a gente faz no mundo real para aquele mundo virtual, né? Mas basicamente o mínimo que a gente precisaria é desse óculos aqui e a gente já tem ali a interação com esse mundo virtual, né? Então, como o nome já diz, né, a realidade virtual ela traz uma realidade que é virtual, né? Ela não está existindo ali de fato, né? Mas como eu falei, esses termos eles eventualmente vão se misturar, vão se confundir, vão mudar um pouco. A gente vai talvez trabalhar com outros gadgets aqui, daqui a pouco a gente descobre, sei lá, a gente consegue avançar nas questões de holografia, né, de holograma e tal. E aí a gente vai ter uma nova forma de interação com a realidade, né? Então talvez a gente vai ter que cunhar um novo termo ou emprestar algum termo que já tem e aí, né, tipo misturar alguma coisa, né? Isso daí vai mudar um pouco, né, conforme a gente for avançando, né? E aí tem esse último termo aqui que é meio que uma mistura dos dois, que é esse Mixed Reality, né? Que é um termo que a Microsoft que ela vem puxando um pouco mais, né? Mas tem outras fabricantes aí principalmente de gadgets, que têm colocado um pouco esse termo. Às vezes alguns chamam de Extended Reality, muda um pouco, né? Isso acaba vindo um pouco de marketing, um pouco de pesquisa, né? As coisas vão se confundindo, né? Mas esse Mixed Reality aqui, ele é uma realidade um pouquinho mais ela é um pouco menos palpável para a gente ainda, né? Porque ela está ainda meio que em construção, essa definição, mas basicamente ela mistura a questão das interações que eu falei ali antes, né? Que é um pouco diferente na realidade aumentada e na realidade virtual. E aí a gente traz meio que os dois dentro do mesmo ecossistema, né? Então, aqui é mais, eu acho que isso aqui é até mais conceitual, nem sei se realmente isso aqui é uma aplicação, né? Eu acho que é mais para marketing isso aqui mesmo, mas é um óculos da Microsoft, se não me engano, o nome dele é HoloLens. E aí esse óculos, além de ele trazer a questão da realidade aumentada em si, né, dele trazer ali uma interface de usuário em overlay, né, com a realidade, ele consegue projetar realidades virtuais ali, né, dentro, né? Então é uma realidade virtual dentro da realidade que já existe, assim, sabe? É até meio confuso, assim, quando a gente fala, porque é um negócio que é mais para a gente ver, né, de fato, né? Então, isso é uma coisa que deve vir aí um pouco mais forte, talvez aí mais para frente, né? Conforme a gente for descobrindo o que dá para fazer com isso, e também conforme a gente for avançando também essa questão de hardware, né? A gente deve começar a entender um pouco mais o que são essas coisas aí de fato, né? Mas isso é mais para trazer para vocês como essas questões aí elas estão em construção ainda, né? Não é nada que está batido o martelo assim de tipo, isso aqui é isso aqui é aquilo, e é isso que vai acontecer. A gente não tem tanta certeza ainda, né? A gente está descobrindo aí de fato o que está acontecendo aí e como é que a gente pode interagir com isso aí, né? Alguns casos de uso, né, que a gente já tem, né? Então, o principal é entretenimento, né? Então, jogos, é, principalmente pela questão de imersão, né? Essa questão de tu conseguir trazer um jogo para a realidade que tu está inserido, né? Então, não só o Pokémon, né, que trouxe o Pokémon Go que trouxe os Pokémons ali para tipo para tua sala de estar ou para o parque que tu passeia, né? Mas já existe jogos assim que colocam, por exemplo, jogos de terror assim dentro da tua casa, que tu consegue ver entidade, por exemplo, no teu celular. É, E a própria realidade virtual ela puxa um pouco mais para essa questão dos jogos, né? Os jogos que têm puxado, né, um pouco mais a questão de o quanto avança nessa tecnologia. Mas não só no entretenimento, né, que geralmente é o que a gente pensa primeiro, né? Mas a gente tem a questão da educação ali também, né? A gente consegue trazer ali algumas novas formas da gente trazer elementos educativos ali para ensino de qualquer coisa, né? Então ali até tem um exemplo de uma criança colocando um aplicativo em cima do globo e ele traz algumas outras informações, né? Então a gente consegue trazer ali um elemento a mais de, de interação assim para a educação, né? Com a realidade aumentada também.
A indústria também já tem usado, né, com algum certo nível, né, a questão da realidade aumentada, né, já existem algumas coisas assim sendo aplicadas na indústria de fato, né? Então, esse aqui tem até um exemplo de uma pessoa analisando um maquinário ali, né? Então, ela consegue ver mais alguns detalhes a mais, né, do maquinário que ela está vendo. E aí tem também a questão do e-commerce, que inclusive tem um aplicativo daquela loja de móveis IKEA, que ela é bem forte na Europa, né? Ela é bem forte fora do Brasil. E eles têm um aplicativo que tu consegue posicionar móveis dentro da tua sala, do ambiente que tu gostaria de comprar algum móvel, né? Então, basicamente, tu consegue fazer uma degustação, assim, vamos dizer, antes de comprar o móvel que tu quer comprar, né? E aí tu consegue ver se vai combinar com a sala, se vai caber e tal, né? Consegue ter consegue fazer um teste ali antes, né? Com essa interação, né? Então, assim, de novo, ilustrando o que que é a realidade aumentada, né? O quanto, de fato, ela aumenta a realidade que a gente está inserido, né? Porque ela consegue colocar esses elementos aí a mais no que a gente tem no mundo real, né? Então, assim, esse tipo de caso de uso, né? Tem mais também, né? A gente tem aí na saúde também algumas coisas que dá para usar meio que parecido com o que a indústria usa, né? A gente pode trazer alguns elementos de informação a mais, assim, para questões de saúde, questão de anatomia, né? Para o esporte, a gente consegue trazer também algumas coisas, né? Então, ela consegue, a realidade aumentada, ela consegue entrar ali em basicamente todas as atividades, assim, né? Pelo fato que ela traz esse elemento a mais de interação, né? E o que a gente tem hoje é basicamente a gente vai avançando, né, a questão dos nossos gadgets que a gente tem, né? Então aqui basicamente tem tablets e tem celulares aqui, né? E a ideia é que a gente vá criando aplicações, né? A gente vá criando então meio que essa demanda para esse novo tema aí, né? Para a gente também conseguindo avançar até os próprios gadgets que a gente está usando para daqui a pouco a gente conseguir ter formas de interações que sejam até mais, vamos dizer assim, mais confortáveis, né, para um público geral, né? Porque para mim, assim, a ideia é a gente chegar num nível que a gente basicamente vai ter lente de contato e com um overlay, assim, sabe? Eu acho que para mim o ápice da humanidade vai ser basicamente a computação ser trazida para o próprio corpo, assim, da pessoa, né? Então, mas a gente tem um caminho muito longo até lá, né, para chegar lá, né? Porque a gente precisa tanto que essa questão de hardware avance, quanto também a gente precisa criar, né, a demanda para isso. Mas eu vejo que isso, se antes isso era um potencial, assim, né, que a gente poderia chegar, né, hoje eu vejo que é algo que certamente a gente vai alcançar em algum momento, né? Eu acho que isso vai realmente virar algo bem próximo, assim, da realidade. Então, acho interessante a gente começar já sempre a falar desses temas, né? Começar a molhar um pé um pouco sobre essas questões. Eu acho que a coisa que está mais próxima da gente, questão de realidade aumentada em si, é os filtros, né? Se vocês scrollam aí pelo Instagram, se vocês têm TikTok, Snapchat, né? Vocês vão ver que a galera já está interagindo massivamente utilizando esses filtros, né? Então, a pessoa fica mais bonita, a pessoa muda o cabelo, põe uma maquiagem, põe um negócio mais interessante ali na cara e tal, tenta chamar atenção de alguma forma, né? E isso tem democratizado, assim, né? Por assim dizer, essa tecnologia para o gosto, né, do pessoal, né? Até no próprio Instagram a gente tem um fenômeno, assim, que as pessoas que são mais famosas, né, os influencers, assim, eles mesmos, às vezes, criam alguns filtros específicos, né, com uma marca deles, né? E as pessoas acabam dando eco, né, a esses filtros que eles usam e vão utilizando eles também, né? Então, esses filtros até eles têm um potencial aí de marketing, inclusive, né? Muito interessante, né? Basicamente, a pessoa aceita virar um letreiro, um outdoor ambulante, né? Então, até as marcas poderiam daqui a pouco colocar filtros aí que as pessoas vão fazendo as propagandas com o próprio rosto, o próprio corpo e tal, né? Colocando ali talvez alguma maquiagem, algum produto de cabelo e tal, né? Alguma outra coisa assim, mais, sei lá, uma marca mesmo, né? Colocando no rosto e tal, né? E fazendo a divulgação, né?
Mas eu vejo que isso hoje vamos dizer, a parte da tecnologia de realidade aumentada mais popular que a gente tem, né? Isso está no celular desde criança aí, que gosta de navegar, até a gente mais velha que já está entrando nessa vibe aí também, nessa moda, e aí está entrando nesse gosto também, né? Então, isso aqui acaba tendo tanto o motivo lá do entretenimento em si, né? Da parte de se mostrar, vamos dizer assim, né? Quanto da parte própria de marketing também, de fazer divulgação e tal, né? Então existe um potencial aqui também. Mas basicamente, tipo, se fica a dúvida assim se a realidade aumentada tá aí ou não, né? É só abrir o Instagram aí ou o TikTok e vocês vão ter o, a prova viva, né? Que esse negócio tá rodando já, né? E aí agora passando aí mais para a parte da prática, né? Como é que a gente vai então trabalhar com isso, né? Isso aí agora, para a questão da web, né? Eu vou me restringir aqui à questão da web, porque existem várias formas de a gente trabalhar com realidade aumentada ou realidade virtual, né? Mas eu vou restringir a questão da web aí para a gente também, porque vamos dizer assim, a web é um lugar amplo, assim, né? Ela hoje abraça tanto a questão de site em si, mas também as próprias aplicações que a gente usa no celular, elas meio que se confundem também, né, com aplicações web, né? Às vezes a gente trabalha ali, a gente está usando uma aplicação que ela é híbrida, né? Ela é tanto web quanto mobile, né? Ela vai trabalhar nos dois universos, né? Então isso às vezes se confunde um pouco, né? E aí não tem problema a gente se restringir só à questão da web, porque a gente abraça um pouco essa questão de aplicativo também, não tem problema. Principal canal assim para tanto realidade aumentada quanto realidade virtual ou outras realidades aí na web esse não é bem um framework, né? Ele é um padrão basicamente, porque ele é mantido pela W3C e acho que pela Mozilla também, o Chrome também entra junto. É chamado WebXR, né? Ou WebXR. Dentro desse WebXR tem vários sub-frameworks, por assim dizer, né? Dentre eles tem o WebAR, mas ele trabalha com um pouco mais de baixo nível, assim, né? Ele seria algo um pouco mais manual, assim, para a gente conseguir trabalhar com ele, né? Tem que ter um pouco mais de conhecimentos ali de visão computacional, de questão de computação gráfica também, até um pouquinho de IA, tem que ter um pouquinho mais de conhecimento nisso, porque com o WebXR mais puro, né, a pessoa tem que trabalhar um pouco mais próxima do, do core, assim, né, do negócio, né? Basicamente, ele traz só uma API, assim, de chamadas, assim, para essa questão dessas realidades em si, né, mas tem que trabalhar um pouco mais nele, né? O que acontece é que, geralmente, a gente tem frameworks que eles vão trabalhar em cima dele, né? Eles vão trazer uma abstração em cima desse WebXR, né? Então, tem esse aí chamado AFWall, que ele é o que tem o melhor SEO, porque ele geralmente é o primeiro que aparece quando se pesquisa aí sobre realidade aumentada. Então, pelo menos os caras trabalham bem ali a questão do Search Optimization dele, né? Ele é pago, né? Então, é um pouco difícil de saber, assim, exatamente como ele funciona, apesar de ter algumas demos ali, alguns tries, né? Ele é pago, então... Ele se vende como algo bem robusto, assim, né? Pelo menos os exemplos que tem ali é algo bem robusto. Mas como ele tem essa questão de ser pago, ele fica um pouco mais distante, assim, de fato, né? Tem o Spark também, né? Que ele é uma aplicação bem mais alto nível, né? Para fazer realidade aumentada. Até ela é mantida pelo Facebook, né? Foi criada e mantida pelo Facebook. E ela é bem voltada para a criação de filtros mesmo, né? Então, basicamente, o foco deles é quase esse, né? Mas eles trazem outros tipos de aplicações ali também, né? E ele é bem fácil de ser utilizado, né? E ele é bem popular também, né? Até a maioria desses filtros assim de Instagram e tal que a gente vê, provavelmente eles devem ter sido construídos em cima desse Spark AR, né? Apesar de que a gente tem outras aplicações ainda mais de alto nível para criar filtros em específico, né? O Spark AR ele é um cara bem amigável assim para poder utilizar. Tem a Unity também, né? Que apesar dela ser uma engine para jogos, né?
ela traz a possibilidade de trabalhar tanto com realidade virtual quanto com realidade aumentada também, né? E como uma das plataformas abraçadas pela Unity é a web também, a questão do mobile, né? Então, tu pode criar aplicações de realidade aumentada também com a Unity. Mesma coisa serve para a Unreal Engine, né? Que ela também é uma engine de jogos aí bem popular, né? E como ela também traz essa possibilidade de trabalhar com um web e mobile, né? Pode-se criar aplicações de realidade aumentada e virtual dentro da engine também, né? Só que tem um detalhe, né? Com todas essas engines e frameworks e tal, né? Eles são bastante específicos, assim, né? Eles estão dentro de ou eles estão dentro de um nicho, ou eles são voltados para um outro tipo de aplicação que não seja só web, assim, da vida, né? Então, quando a gente trabalha com qualquer um desses aqui, a gente geralmente está trabalhando dentro do contexto que esses frameworks vão prover, né? O que eu quero dizer com isso, né? Que se a gente tem, por exemplo, uma aplicação web, uma aplicação, ou até uma mesma aplicação mobile, vamos dizer com React Native, ou mesmo com Flutter, ou né, com Vue da vida, com Svelte e tal, é difícil a gente estender essas aplicações que a gente já tem e plugar, né, esses caras aqui, né? A gente vai ter que fazer um trabalho ou de ter um terceiro fazendo essa conexão, né, para a gente, né, para conectar com esses caras aqui, ou a gente vai ter que trabalhar dentro da plataforma que esses caras estão provendo, né? Então, o Spark AR, por exemplo, ele tem meio que um programa dele mesmo que é o Spark AR Studio, se não me engano. Então, tu vai trabalhar dentro do contexto que o Spark AR Studio traz, né? A mesma coisa serve para tanto para Unreal Engine quanto para Unity, né? Elas são programas para criar jogos, né? Jogos de imersão e tal, né? Eles não são ferramentas para criar aplicações assim de propósito geral, né? Apesar de que tu vai poder conseguir criar, né, aqui dentro delas aplicações de realidade aumentada para propósito geral, tu consegue fazer isso. Não é bem o propósito principal delas e, como eu disse, né, tu vai ter que fazer um desvio daquele pipeline que tu já está acostumado a criar tuas aplicações web e aplicações mobile, né? Então é uma questão que tu vai ter que adequar a esses frameworks aqui para tu conseguir trazer a realidade aumentada para as aplicações que já estão rodando uma aplicação de propósito geral, né? Isso pode ser ou não ser uma vantagem ou desvantagem, né? Porque às vezes a ideia é realmente criar uma aplicação assim pura, direto, né? Então, tu vai ter que analisar esses frameworks que eu trouxe aqui, ou outros também, né? Que tem aí rodando também. E aí, nesse caso, não é desvantagem nenhuma tu ter que trabalhar dentro do contexto que elas provêm, né? Mas pode se tornar uma desvantagem na questão de, às vezes, a gente querer trabalhar com algo um pouco mais perto do que a gente já trabalha em si, né? Tipo, não no sentido da gente ter que, por exemplo, desviar muito do processo que a gente já está, né? Porque a realidade aumentada, a gente pode trazer ela como um plus, assim, às vezes, né? Isso pode ser um elemento de interação a mais para uma aplicação que a gente já tem, né? E aí, dentro do universo, assim, de uma pessoa que trabalha com front-end, às vezes a gente tem que fazer esse desvio, assim, para uma disciplina muito diferente, né? Ou para um framework muito diferente, que vai mudar muito o nosso pipeline, né? Que a gente já está ali construído, pode se tornar uma desvantagem em si, né? Então, o que eu quero dizer com isso? Seria ideal se a gente tivesse um npm install AR, sabe? E aí a gente fizesse só um import AR e começasse a criar a UI dentro da nossa aplicação, né? Tipo, é isso que seria o massa, né? Existem algumas iniciativas assim, né? Mas dentre algumas, né, que tem aí, que não necessariamente tá vindo para a web, né? Mas que existe esse potencial, é essa biblioteca, então, MediaPipe, né? Que é a outra palavrinha que tem aí no título da minha palestra. Então, o MediaPipe ele é uma lib criada pela Google. Ela é um projeto de pesquisa lá dentro da Google mesmo, né? Tem alguma galera aí, né, envolvida nesse Media Pipe, é uma galera bem grande lá da Google na questão de tanto de IA quanto de
visão computacional também, tem questão de computação gráfica, né? Tem várias pessoas bem fortes aí nessas disciplinas que estão trabalhando em cima dessa lib aí, né? E aí, ela é uma lib bem recente, tá? O paper dela de start, né? O artigo dela que inicia ela é de 2019. E aí eles estão construindo ela ainda, né? Aos pouquinhos, né? Então, o artigo principal dela é esse aqui, MediaPipe, Framework para criar pipelines de percepção, né? Eles colocam um nome bem chique aqui, né? Escrito por esse cara Lugarezzi, que deve ser um italiano, né? Mas tem uma galera aqui envolvida nesse paper também, né? E aí eles têm vários papers aí de avanços aí que eles fizeram em cima dessa lib, né? E ela já está aí para o público, né? Ela está no GitHub ali, tipo, a Google tem uma política um pouco diferente assim para a questão de open source, né? As coisas delas são open source, mas não são exatamente tão fáceis da gente conseguir fazer pull request e tal, né? Um pouquinho mais, eles são um pouco mais fechados nessa questão assim, né? Eles disponibilizam, mas eles fecham um pouco a questão de contribuição em si, né? Mas dá para trocar uma ideia lá com o pessoal, assim, tem issue aberta, tem gente que se ajuda lá. Só a questão de, às vezes, fazer alguma alteração direta, assim, na MediaPipe, assim, para quem manja bem, né? É um pouquinho mais, é mais para eles mesmo, né? Mas o MediaPipe, ele é uma lib, assim, multipropósito, né? Que ela serve principalmente para trazer é, soluções que envolvam inteligência artificial para mídia tipo, mídia gravada ou mídia ao vivo, né? Então, basicamente, a inteligência artificial em vídeo, né? O grande ponto de venda, assim, deles, né? O grande mote de venda, assim, deles é a questão que a gente consegue trazer a inteligência artificial para vídeo em tempo real, né? Então, questão de detecção de face, questão de detecção de mão, fazer o rastreamento de elementos, fazer a identificação de objetos em vídeo, em tempo real. Essa biblioteca hoje, ela tá tipo expoente, assim, né? Porque ela é muito rápida, ela é bem tranquila, assim, de trabalhar com ela, não necessita, assim, de conhecimentos, assim, de IA profundos, nem de visão computacional, dá para trabalhar com ela num certo alto nível, assim, né? Ela é fácil de integrar, assim, com várias plataformas, mas acho que para mim o melhor é que ela funciona muito bem, assim, sabe? Geralmente quando tu trabalha com esse tipo de aplicação, né? Tem que restringir muito o tipo de aplicação, né, que está sendo criado, né? Então, às vezes, a, as pessoas que estão trabalhando nisso, ou elas vão ter que inventar meio que o framework delas para poder fazer identificação, por exemplo, de face, ou trabalhar com modelos que já existem, mas fazer muita customização. E, além disso, às vezes ficar restrito a algumas questões bem específicas, né? Tipo, tem detecção que só funciona com um determinado tipo de ambiente, a iluminação tem que estar assim, assim, assado, se mudar um pouco, fica um pouco pior e tal. Se quiser trazer um pouco mais de robustez, tem que trazer ali alguns frameworks que sejam um pouco mais robustos também, né? Então vai ter que ter um pouco mais de computação ali envolvida também. Então tem muito overhead, né? Quando se trabalha com machine learning, né? A parte de machine learning aplicada para imagens em tempo real tem muito overhead, né? Só que essa biblioteca MediaPipe, ela deu ela rompeu um pouco essa barreira aí que a gente tem do overhead, trazendo essa facilidade da gente conseguir trabalhar com ML em vídeo, né? Então, deixei alguns links ali, acho que depois eu vou até passar para a galera botar lá no YouTube, também lá na descrição, que é principalmente o ponto de partida do MediaPipe, esse MediaPipe.dev, né? Que é lá onde eles colocam os tutoriais, documentação, né? Os exemplos também de aplicação. E tem o GitHub deles também, que é onde vai sendo atualizado com mais frequência, né? E tem os exemplos de código ali também. A ideia, né, do MediaPipe, ele, como eu falei, né, eles trazem essa questão do open source, né, apesar de não ser tão aberto assim a contribuição e tal, mas ele é de graça, a gente pode utilizar ele tranquilo aí nas nossas aplicações, não precisa pagar nada.
ele tem essa licença parte 2.0, né? Então tem que dar uma atençãozinha para isso, mas se eu não me engano, essa licença ela é bem permissiva, né? Ela é bem tranquila de trabalhar com ela e de mudar alguma coisa, né? Se alguém quiser se aventurar a hackear aí as partes mais profundas do MediaPipe, eles são bem amigáveis para isso também, né? O mais legal que eles têm aqui, que eu acho que é esse Ready to Use Solutions, né? Então, eles têm algumas soluções ali específicas, né? Como ele é um framework que, na verdade, tem vários micro frameworks, né? Por assim dizer, que trabalham com é, identificação e detecção de coisas específicas. Essas Ready to Use Solutions, elas são bem legais porque elas são soluções bem robustas que são bem fáceis de utilizar, né? Então, por exemplo, tem solução ali para fazer só detecção de mão, por exemplo, né, no vídeo. Então, ela é bem tranquila, tu só faz o import ali dela, faz algumas questões ali mais específicas dessa solução e já consegue sair usando, né? Ela é muito rápida da gente conseguir sair usando e conseguir integrar alguma coisa, né? Essa parte da rapidez que eles têm também, da inferência, né? Que é a parte mais relacionada à inteligência artificial, que é o quão rápido esses modelos que eles têm ali vão conseguir fazer a detecção desses objetos que eles se propõem, né? Essa parte aí também ela é bem perceptível, né? Quando tu começa a utilizar, testar essa lib, tu percebe que realmente ela é muito rápida, assim, né? Quando tu coloca para ela funcionar assim, ela vai começar a detectar de uma forma bem legal e bem rápida, né? E como ela é multiplataforma, né? A gente consegue trabalhar com várias plataformas diferentes, que é um dos pontos também mais legais que tem, né? Que a gente conseguir trabalhar com dispositivos também, né? Porque também é uma questão que a gente tem dentro da IA aplicada para vídeo, né? Geralmente, o que a gente cria de aplicação fica restrito a um protótipo desktop ali, criado com Python, por exemplo, né? Geralmente acontece isso, né, na prática. E aí acaba virando só uma prova de conceito mesmo, né? Que se a gente tivesse uma forma talvez mais fácil de trabalhar com IA aplicada para vídeo, para um dispositivo, seria assim, assim, assado, né? Então a gente vê no desktop como seria, né? Quando se quer trabalhar assim com IA para dispositivos web e tal, ou mobile, geralmente tem que trabalhar, tem que fazer um esforço ali de conseguir aplicar o que foi pesquisado para aquela plataforma, né? E aí o MediaPipe, ele resolve essa questão, que daí ele consegue trazer ali essa possibilidade da gente já plugar ele nessas outras plataformas ali de uma forma muito, assim, relativamente tranquila, né? Perto do que a gente tem, né? Então, a parte das soluções aqui em si, né? Que daí entra um pouco mais na questão do que eles trazem, né? Só deixa eu tomar uma aguinha. Então, as soluções, né, que eles trazem, né? Eu acabei não colocando o nome ali delas, mas essa aqui se chama Face Mesh, que seria a malha facial, né? Ela trabalha com a detecção da face, né? E ela trabalha não só com a detecção, vamos dizer assim, de uma cabeça, vamos dizer assim, por assim dizer, né? Mas ela consegue mapear o posicionamento dos olhos, né? Inclusive a questão de abrir e fechar os olhos. É, o posicionamento do nariz também, né? E o posicionamento da boca, né? Se ele está aberto, fechado, se ele está abrindo aqui para os lados, está mais para o meio e tal, né? E aí todos esses pontos aqui, eles são mapeados para o posicionamento do rosto em si, né? Então ele faz um mapeamento em 3 dimensões, de fato, né? Então a gente consegue ter até informações de profundidade, né? O MediaPipe, né? As soluções do MediaPipe, elas vão até a parte que elas fazem essa detecção, né? Então, esse desenho que tem aqui por cima é basicamente um utilitário que eles têm ali a mais para a gente conseguir ver que realmente está sendo feita essa detecção desses pontos, né? Mas a partir desse momento que tem, né, fica a cargo da pessoa que está implementando utilizar o que foi detectado aqui para outra coisa, né? Então, por exemplo, nesse exemplo da face, né, como a gente tem o posicionamento dos olhos aqui, né, a gente poderia trabalhar com a informação que a gente tem do posicionamento dos olhos e aplicar, por exemplo, um óculos aqui nesse cara, né? Então, já pensando numa aplicação aqui, né, a gente poderia, por exemplo, ter um e-commerce aí, sei lá, que vende óculos, e aí a pessoa poderia fazer uma degustação, tipo, ao vivo lá na própria página, né? A
pessoa seleciona um óculos e ela vê na cara dela como é que ficaria aquele óculos, né? Para ela saber se realmente vale a pena ou não. Enfim, mas também a própria questão dos filtros, né? Que tem lá no Instagram e tal, a gente já poderia trabalhar com esse cara aqui para fazer isso, né? A gente poderia botar uma máscara nessa pessoa aqui. Não sei, daqui a pouco tem um filme novo aí da Marvel e tal, eles querem fazer uma divulgação mais legal, fazem um filtro lá da máscara do Homem de Ferro para a galera usar, assim, sabe? Então, esse tipo de coisa que já é possibilitado só pelo fato da gente ter acesso a esse tipo de informação aqui, né? Dessa questão do posicionamento, né? Outro que a gente tem ali é o self-segmentation, tá? Que é esse aqui que eu abri do lado esquerdo. Esse aqui, basicamente, é como essas aplicações de videoconferência já tem, né? O Teams, o próprio Zoom também. Que eles fazem aquela segmentação de fundo, né? Fazem ou o blur aqui do fundo, ou a gente consegue colocar algum background aqui, né? Essa solução aqui do MediaPipe, ela traz isso também, né? Então, ela consegue criar ali uma segmentação, né? Entre a pessoa, né? Que tem aqui, e entre o fundo, que seriam os elementos que não pertencem à pessoa aqui, né? E essa solução, ela é bem legal, ela é muito robusta, assim, porque além dela ser bem rápida, assim, de fazer essa detecção, ela consegue trabalhar com fundos bastante poluídos, assim, sabe? Não precisa necessariamente trabalhar com fundo como eu estou hoje aqui com fundo branco. Tu pode ter ali um fundo com, sei lá, cartaz, com coisa na parede, que ela consegue fazer essa segmentação assim, de uma forma bem rápida e bem eficiente, assim, e bem próxima do que realmente é, né? Do que separa a pessoa realmente dos elementos do fundo, né? Tem o MediaPipe Pose também, né? Esse aqui se chama Pose, de pose mesmo, né? Ele consegue fazer detecção, então, do posicionamento anatômico da pessoa, né? Então, aqui ele consegue fazer esse desenho em cima dos membros da pessoa, né? Tem também a parte das pernas, do torso, né? E aqui a própria parte da cabeça, né? Esses elementos aqui que, tipo, compreende aqui mais a bochecha, assim, né? Essa parte aqui também da boca. Tem também a parte do pescoço. E aí, como a gente tem esse posicionamento também em 3D do corpo da pessoa, né? Isso aqui dá até para trabalhar também com até questão vamos dizer assim, de efeitos visuais, assim, né? Pensando até em cinema, mas até para vídeo simples, né? A gente poderia colocar talvez a pessoa aqui com uma outra roupa, por exemplo, né? Com uniforme, sei lá. Ou a gente pode pegar esses pontos que estão sendo mapeados aqui e fazer uma transposição deles para um personagem sendo animado também, né? Então, eu poderia colocar um personagem 3D aqui e mapear os membros que ele tem aqui, né? Para esse posicionamento que está sendo mapeado nesse lado aqui, né? E aí, o movimento que a pessoa faz, ela pode transcrever para esse personagem que está sendo animado. A outra questão que a gente tem aqui de solução, né, é o MediaPipe Lens, que esse aqui, inclusive, a gente utilizou numa aplicação que a gente está criando lá dentro da Senior também, né? E depois até eu vou mostrar um pouquinho para vocês como é que ela tá. Essa MediaPipe Hands, então, ela trabalha só com mapeamento, detecção, né, e identificação das mãos e dos dedos, né? Então, ela consegue fazer mapeamento aqui das falanges, né? Que são esses elementos aqui que a gente tem nos dedos, que são as articulações, né? E aí, ele também é em 3D, então a gente consegue ter a questão de abrir e fechar de mão, né? A gente tem as informações das posições de todos esses elementos aqui que compõem a mão. E aí, com isso, a gente também pode estender para qualquer tipo de interatividade que a gente precise de movimento com as mãos, né? Por exemplo. Né? Então, a gente pode eliminar o completo toque de tela, ou toque de teclado, fazendo a interação só com as mãos, talvez fazendo identificação de gestos, talvez fazendo um tradutor de Libras, por exemplo, né? A gente pode estender para esse tipo de coisa, né? E aí tem mais um aqui que é o MediaPipe Objectron, né? O nome desse aqui, né? Que ele faz a detecção de objetos de cunho geral, assim, né? Então, ele trabalha ali com um conjunto de dados que tu mesmo tem que trazer ali de objetos, né? Então, tu pode alimentar ele com algumas imagens de objetos que tu quer identificar, né?
e aí ele consegue identificar isso também na questão do posicionamento 3D, né? Ele consegue pegar a profundidade também desses objetos que precisa identificar, né? Isso aí também pode ter aplicações diversas aí para a gente utilizar, né? Existem outras soluções dentro do MediaPipe, né? Mas basicamente, para vocês entenderem, esse é o universo dele, né? Ele trabalha com essa questão de imagem, né? De vídeo, e ele coloca essas detecções aí, e aí a gente consegue colocar essas informações aí de posicionamento e tal, e trabalhar com elas para conseguir estender isso tudo, né? As plataformas que o MediaPipe suporta, né? Ele é basicamente, se vocês forem no GitHub lá, ele é uma lib que ela é construída em C++, então acho que 80% do projeto lá é C++. Então, toda a parte pesada ali de inteligência artificial e de visão computacional e até de computação gráfica ali, com esses utilitários de desenho que tem, eles são construídos em C++ pelo fato da questão da linguagem já trazer essa proximidade ali de trabalhar com memória e tal, né, de trabalhar com otimização. Então, nativamente, ele é C++, né? Então, a gente pode estender ele utilizando o próprio C++, né? Mas ele tem bindings aí também para Android, né? A gente consegue trabalhar com ele com Kotlin, com Java para Android, né? Para o próprio iOS também, né? Com Swift e o Objective-C, a gente também consegue trabalhar com o MediaPipe. Ele tem os bindings também para essa plataforma. O JavaScript em si também, né? No caso aqui eu estou falando do Vanilla, né? Do JavaScript mais puro, né? No caso, tipo, para aplicações web mais simples e tal, página mais HTML, JS, CSS, né? Ele também tem bindings ali para JavaScript, né? E ele também trabalha com essa, eu trouxe aqui mais por exemplo mesmo, mas é uma placa específica para IA, né? Ela é uma placa um pouco mais robusta, assim, acho que ela tem uma GPU um pouco mais forte, mas ela é parecida com aqueles Raspberry Pi, né? Você consegue trabalhar com ela para questão de IoT e tal, né? Ela se chama Coral Dev Board, né? E ele também tem uns bindings específicos para essa plataforma, né? Mas eu não sei se ela é tão utilizada assim, né? Eu acho que o universo do MediaPipe acaba se limitando a esses caras aqui e ao Python também, né? Que eu esqueci de colocar aqui, mas o Python também é o maior expoente hoje do MediaPipe, o maior conjunto assim de exemplos que tem na web, né? Aí para a gente pesquisar aí de fato aí usando o MediaPipe é o Python, né? Que é utilizado mais para prototipação e tal, né? A galera acaba utilizando mais o MediaPipe com Python, né? Mas existe essa possibilidade com JS também, né? Inclusive tem bastante exemplo com JavaScript também, né? O que traz essa possibilidade de a gente trabalhar com ele na web, né? Dentro do JavaScript, né, o MediaPipe ele permite que a gente trabalhe com esses caras aqui, né? Eu acabei falando de alguns deles, não sei se todos, mas a gente consegue trabalhar com o Face Mesh, que é aquele que traz aquela malha em cima do rosto, né? O Face Detection, ele é bem parecido com o Face Mesh, mas ele trabalha só com a detecção dos olhos e do próprio rosto onde ele está na imagem, né? Então ele é um pouco menos robusto que esse aqui. O Hands é aquele que faz a detecção das mãos, né? Tem o Objectron, que é aquele dos objetos, o Pose, que faz a pose lá da pessoa inteira, né? O torso e os membros, né? O Self-Segmentation, que faz aquela segmentação entre a pessoa e o fundo. E tem esse Holistic aqui, que ele trabalha com o Pose, com o Hands e com o Face Mesh ao mesmo tempo, né? Então, esses três aqui acontecendo ao mesmo tempo para a gente conseguir ali estender uma aplicação bem robusta nessa questão, né? A gente vai detectar todas as features da pessoa que a gente precisa, basicamente, né? E aí, um negócio interessante essa tabelinha que eu trouxe, ela é lá do site mediapipe.dev, né? Ela tem lá dentro do site, tem essa tabelinha aqui. A gente pode ver as demos que eles criaram, né? Essas demos, elas estão dentro daquele site CodePen, que ele traz exemplos de código JavaScript, né? Ele traz uns snippets, assim, de códigos, né? E eles têm umas demos ali com JavaScript, utilizando HTML, CSS, JavaScript. Um ou outro tem TypeScript aqui, né? E aí eles trazem ali na web, né, uma demonstração de cada um desses, né? Só que cada uma dessas libs, vocês verem aqui, elas têm um pacote NPM, né? Então eles disponibilizam dentro do universo do gerenciador de pacotes do Node, né? Tem essas libs JavaScript, né? Que a gente pode trabalhar com elas, importando elas, né? Instalando e importando. Então isso aqui abre um potencial da gente conseguir utilizar elas
com esses frameworks que a gente já utiliza aí usualmente, né, com as aplicações de front-end padrão, assim, né, por assim dizer, né? Então, isso aqui foi uma das coisas que eu achei legal, né? Porque era aquele meu sonho de ter um NPM install augmented reality meio que está aqui, né? Então, quando a gente encontrou isso aqui, eu já fiquei bem feliz que, opa, tá acontecendo, né? Vai dar para fazer essa parada que a gente quer fazer, né? Então, como eu falei, né? Tem esses exemplos ali do JavaScript lá na própria página do MediaPipe, né? Tem esse CodePen aí também, né? Que ele traz algumas demos, né? E só trazendo assim um pouquinho de código aí só para vocês verem, né? Eles fazem um import aí dessas libs, né? No caso dessas demos, né? Eles trazem dentro dessas aplicações web bem simples, né? Com HTML, JS e CSS. Então, na própria tag script, né? Eles fazem meio que esse import aqui dessa lib, né? Que a gente pode também importar depois com o npm install, né? Mas essas demos lá que o pessoal do MediaPipe disponibilizou, elas se restringem a esse tipo de aplicação aqui web mais simples, né? Dentro do JavaScript, né, eles trabalham com as libs, utilizando elas meio que dessa forma, tá? Eu trouxe aqui o Face Mesh meio que de exemplo, mas os outros também vão ser bem parecidos no tipo de setup, tá? Então, primeiro a gente tem que ter uma instância, então, desse objeto Face Mesh, né, que ele é importado desse cara aí, desse CDN que eles têm lá, né? No caso, a gente tem que inicializar esse objeto com esse arquivo aqui específico que ele busca, né, dentro desse CDN, que vai, assim, tipo, sem entrar muito na questão de IA, né, mas ele vai fazer alguns setups na questão do modelo de ML que vai rodar para esse tipo de solução, né. E aí a gente faz o setup de algumas opções que a gente tem, né? Então a quantidade de faces que a gente quer detectar, a gente pode detectar só uma face ou duas ou três, né? No caso do Face Mesh. Aqui tem as questões de confiança, de detecção e de rastreamento, né? Que é o quanto ele tem que estar seguro que algo, por exemplo, é uma face para ele realmente dizer que aquilo é uma face, né? A gente pode trabalhar com esses parâmetros, ajustando eles para ir melhorando um pouco mais, um pouco menos ali a questão da nossa aplicação, né? E aí, por último, tem uma função de callback, né? Que ele recebe aqui, no caso, uma função de callback, que é essa onResults, que toda vez que ele tiver uma detecção, ele vai rodar essa função aqui para acontecer alguma coisa, né? Então, tem esses três elementos, né? Primeiro tem a instância dessa solução, que ela é um objeto, né? Enviando esse arquivo aqui, que vai fazer o setup do modelo de ML. Tem o setup das opções específicas da solução, e tem essa função de callback que a gente vai colocar, a nossa função de callback, né, que a gente criou aqui dentro, para ela trabalhar com essas detecções, né? Aí a gente tem a questão da câmera, né? Isso é mais específico, então, da plataforma que a gente vai estar utilizando, né? Mas dentro da web, a gente pode trabalhar com um elemento pego lá do HTML, aqui nesse caso, né? E aí, o detalhe adicional é que a gente tem que criar aqui dentro da função assíncrona, né, que já tem dentro da própria câmera do HTML, isso aqui já faz parte, se a gente for trabalhar com câmera com HTML e JS, vai ser mais ou menos isso, né? A gente tem que trabalhar com essa função aqui da própria solução, né? Então, no caso aqui do Face Mesh, a gente trabalha com essa função chamada send, que daí a gente manda essa imagem que vem do Video Element, né? Então, a gente tem que capturar essas imagens que vêm da câmera e mandar para a solução, né? Então, isso aqui é só para vocês terem um exemplo ali de como trabalha isso com JavaScript puro, né, no caso, né? E aí a questão da função de callback dos resultados, né? Também é só um exemplo, não se ateiam muito às questões que tem aqui, né? Mas, basicamente, cada resultado que a gente receber aqui de detecção que isso vem do próprio MediaPipe, né? A gente pode trabalhar aqui dentro, né, com esse objeto de resultados, né? E aí ele vai ter alguns objetos ali dentro, né, que a gente consegue trabalhar para fazer as detecções que a gente precisa, né? Então, só para vocês verem os nomes que tem aqui, né? Então tem, por exemplo, right eye, que é o olho direito, né? Sobrancelha direita, olho esquerdo, sobrancelha esquerda, né? Face e tal, lábios, né? Então a gente consegue daí trabalhar com esses elementos que ele for identificando ali dentro, a gente consegue fazer alguma ação, né? No caso aqui, a gente está utilizando só um utilitário para desenhar
aqueles overlays ali que tem em cima, aquela malha em cima do rosto, né? A gente está utilizando esse utilitário para isso. Só que daí, o que acontece, né? E os outros frameworks JS, né? Basicamente, a gente não tem... o MediaPipe não provê exemplo, né? Nem tutorial, nem documentação específica para os frameworks, né? Então, tipo, React, Vue, o Angular, o Svelte, né? E o próprio Flutter. Eu trouxe o Flutter aqui como um adicional, porque aqui no React a gente tem a questão do React Native também, né? A gente poderia trabalhar, né? Mas é basicamente esse universo aqui que seriam esses frameworks que a gente trabalha mais no dia a dia mesmo, né? No dia a dia do front-end dev, né? Eles estão um pouco desguarnecidos, assim, na questão lá do MediaPipe, em questão de exemplo, né? Apesar de que a gente tem aquela questão do NPM ali, né? Eles terem os pacotes NPM para utilizar com JS, né? A gente não tem exemplos específicos com isso. E, teoricamente, a gente pode pegar um vanilla JavaScript e integrar aqui dentro desses, principalmente desses aqui, né? Do Svelte, do React, do Angular e do Vue, né? Mas eles não estão dentro do padrão que a gente utiliza, por exemplo, dentro do React, por exemplo, que a gente tem os hooks, né, da vida, né? Que hoje está mais em alta, assim, né? A gente acaba utilizando mais questão de componentes funcionais do que componentes em classe, né? Baseados em classe, né? E aí, nesse sentido, a gente não tem exemplos específicos de criar componentes, né? Para dentro desses padrões que a gente está acostumado, né? O que facilitaria a gente conseguir, de fato, integrar, né? A questão de realidade aumentada nas nossas aplicações. Aí eu fiz uma busca ali no próprio GitHub para ver quem é que está tentando fazer isso, né? Tentando usar pelo menos o MediaPipe com React, né? Tem uma página só de repositórios. A maior parte da galera é meio que Hello World, assim, né? Então eles estão pegando uma outra solução do MediaPipe e colocando só dentro de um app.js lá para tentar rodar, né? Basicamente. Tem gente aqui que, na verdade, só tem o Create React App, né? Não botou nem nada do MediaPipe, né? Tipo, tá só com o nome mesmo. E tem eu, né? O Cavaleiro Solitário aí que tá tentando puxar essa agenda aí para botar o MediaPipe no gosto desses frameworks também, né? Comecei com React, né? E aí eu coloquei já alguns samples ali, né? Tem questão do Hands, tem questão do Face Mesh, que eu estou colocando ali para conseguir fazer funcionar, né? Com o React também. Dentro ali da proposta do que são os hooks, né? Dos componentes funcionais, né? Colocando mais no linguajar mesmo do React em si, né? Tentei achar para Vue ali, para Angular, para Svelte, não achei, né? Talvez esteja perdido em algum lugar do Google, assim, mas ou em algum PC de alguém, mas por enquanto não tem gente trabalhando com isso. Tentei procurar para React Native também, né? Que é basicamente o meu objetivo final é tentar botar isso aí para rodar com React Native para a gente conseguir também construir as aplicações mobile, né? Com realidade aumentada, que daí a gente teria todas as possibilidades da realidade aumentada em si no mobile e bem fácil, né? E aí tem um outro cavaleiro solitário lá na China que tá tentando também botar para Flutter, botar para funcionar para Flutter. Inclusive, um dos únicos repositórios que eu achei para Flutter que envolve o MediaPipe é esse nosso amigo chinês aí lá da Ásia, né? Então, estamos aí tentando, né? Mas assim, como ela é uma lib nova, né, relativamente nova, está surgindo ainda, né, essas questões. Então, o grosso do pessoal que está trabalhando com MediaPipe está focando em prototipar em Python, basicamente, né? Mas já existem essas iniciativas aí da galera conseguir trazer um pouco mais fácil, assim, um pouco mais perto das plataformas que os desenvolvedores utilizam também mais ativamente para criar a aplicação final mesmo, né? Então, tá acontecendo, né? É um trabalho em andamento, né? Isso aí. Então, o MediaPipe com React, basicamente, o que eu fiz, né? Eu fui transcrevendo as ações que tem ali nas demos que o próprio MediaPipe trouxe para JS, né? Para Vanilla JS, eu fui transcrevendo para dentro do próprio React, né? Então, o que teria que ser definido ali dentro de um script ali do HTML para poder
conseguir fazer a importação das libs, né? Eu estou usando, no caso, o YARN, né? Mas poderia ser NPM também, para fazer ali a instalação dessas bibliotecas, né? E aí, depois disso, eu faço um import ali, normal, ali das libs, né? E aí, isso aqui foi um trabalho também de descoberta, né? Basicamente, quando eu fiz o install das libs aqui no caso eu estou botando o Face Mesh como exemplo, né? Que é aquele do rosto lá, mas eu trouxe alguns utilitários que o próprio MediaPipe traz também para questão de câmera, para questão do desenho ali das malhas e tal. E eu fiz um trabalho de descoberta olhando no próprio Node Modules, né? Tipo, como é que estava sendo... é, como é que eram as interfaces, né, dessas libs para eu poder conseguir importar elas aqui e começar a trabalhar de fato, né? Então, tinha algumas coisas que mudavam ali da forma do JS puro, né? Então, foi um trabalho... Esse código aqui que tem dentro dessas libs, eles não estão no GitHub em si, né? Então, o único jeito de tu saber como eles são é tu fazer o npm install, basicamente, né? Então, teve esse trabalho aí de entrar lá dentro, olhar, e aí tinha muita coisa minificada lá, né? Então, o grosso do que é core, assim, dessas libs, eu não consegui saber como é que é, né? Mas a parte de interface deles é em TypeScript, né? Então, dá para a gente trabalhar com elas olhando basicamente essa interface, né? E aí eu também estou meio que documentando, enquanto eu faço essas descobertas, eu estou documentando também para a gente ter isso aí fácil, né? De fácil acesso também. Aí depois foi a questão de trazer aqueles setups que ele faz lá, né? Que eu mostrei ali como ele instancia, né? O objeto e tal, né? A questão das opções, a questão de fazer o setup da função de callback, né? Dos resultados. Trouxe ali para dentro do useEffect, no useEffect aquele que é o inicial, né? Com o array vazio, no caso, né? Que seria como relativo ao componente de demount, né? Do React mais voltado para a classe, né? Então, foi um trabalho de fazer essa transcrição daí, né? A questão da câmera ele também trouxe para o useEffect, e aí eu já começo a utilizar um outro hook aqui, que é o useRef, né? Que a gente consegue criar essas referências para elementos que estão na página ali, né? Que a gente está utilizando na página com o React, né? A gente consegue utilizar aqui dentro. E aí eu utilizo tanto uma webcam, né? Uma referência para o elemento da webcam, quanto para o Canvas também, porque daí a partir do momento que existe uma identificação dentro da webcam, né, eu começo a desenhar em cima de um canvas, né? Então, ele acaba substituindo o que tem na webcam, né? Que é isso aqui que eu falei, né? Então, tem os componentes aqui que a gente utiliza na própria página, né, da webcam e do canvas, e aí eu coloco os dois aqui e aí vou trabalhando com esses dois aqui, com a referência que tem aqui dentro deles, né? Coloco aqui, e aí trabalho com eles dentro da minha função do React aqui, né? E aí, tem um detalhe aqui que tem que se ligar, que é essa questão do áudio igual a falso aqui, que existem alguns navegadores que eles não deixam, por padrão, colocar ali uma webcam rodando com áudio pegando, né? Até por questão de privacidade e tal, tem algumas coisas que limitam isso, né? Então, uma questão de atenção. Mas isso tem lá nos meus exemplos, né? E aí, criada a função de callback, né? Eu coloco ela basicamente como ela é criada lá no JavaScript, né? Mas aqui só dentro do próprio modelo ali de função que eu já trabalho, né? No React mesmo. Mas a questão das identificações acontece quase da mesma forma, né? Então, isso aí pode ir meio que ipsis literis, né? Como está lá no exemplo do JavaScript, dá para trazer no React. E se tem basicamente o mesmo efeito no final, né? Aí eu vou tentar fazer uma demonstraçãozinha aqui de um dos componentes, né? Eu vou sair aqui da tela, mas basicamente, só para mostrar para vocês, aqui no meu GitHub aqui do meu pessoal, eu tenho esse repositório aqui que eu estou alimentando ele, aqui estou colocando um readme aqui e tal. Depois eu até eu estou organizando isso num artigo do Medium também, que eu vou começar a publicar e tal. Mas aqui já estou coletando, né, alguns samples aqui dentro para poder trabalhar, né? Então, basicamente, é só uma colinha assim de código, né? Para como a gente consegue trabalhar com alguns das soluções que eu mostrei para vocês, né? Então, tem, por exemplo do self-segmentation lá, né? Então, aqui dá para consultar um pouco ali, um pouco mais
dentro do linguajar do React, né? Como daria para fazer esses componentes, né? Isso aqui eu vou melhorando, né? Conforme eu for estudando mais também ele, né? Mas já é meio que um ponto aí de, de consulta também, né? Só deixa eu só vou pegar aqui e... Cadê? Peraí. Eu vou parar o meu vídeo e aí eu vou compartilhar, eu vou deixar só compartilhando a tela, porque daí a aplicação que eu vou rodar aqui é para rodar o vídeo, né? Então, isso aqui é o código basicamente que eu tenho lá no GitHub também, né? Então, eu também estou organizando isso aqui para ficar uma aplicação um pouquinho mais legal, assim, para ter uns botõezinhos ali para escolher qual a solução que quer testar e tal, né? Estou trabalhando aí em cima disso, né? Mas aqui eu já tenho alguns componentes já em funcionamento, né? Uma coisa assim, o MediaPipe ele é um pouquinho de Lua ainda, né? Então, eles vão mudando algumas coisas nas libs e às vezes quebra alguma versão ou outra, né? Outro dia eu tive que fazer um trabalhinho aqui de catar uma versão específica para conseguir funcionar, assim, né? Então, como ela é uma lib muito beta ainda, né? Tem essa questão aí de às vezes quebrar alguma coisa ou outra, né? Mas eu vou tentar rodar ele aqui, vamos ver se vai rolar. Às vezes ele me deixa na mão, assim, né? Então, se eu ficar com cara de bobo aqui, faz parte. Então, vou rodar aqui, vou tomar uma aguinha de novo. E aí, vamos deixar ele rodar. Vamos ver, vai demorar um pouquinho, acho, para ele pegar. Vamos ver. Tá aí. Então, ó, se vocês veem aí, esse aqui que eu estou rodando é o Holistic, tá? Então, é aquele que reúne quase todos. Deve estar a 5 frames por segundo, porque eu estou compartilhando tela, tá acontecendo um monte de coisa aqui no meu PC, né? Mas se rodasse isso aqui mais standalone, ele estaria bem mais rápido, né? Mas se vocês verem, ele tem aqui o overlay, né, na face, né? Ele fez ali até o desenho das minhas sobrancelhas, né? Então, eu posso meio que levantar elas assim, abaixar e tal. Ele faz ali, ele vai me rastreando bem, né? Questão do olho também, ele abre, fecha. Questão da boca também, né? Que ele vai pegando o torso, né? E até as mãos aqui também, né? Então, eu rodei esse aqui porque ele é o mais completo, né? Ele traz quase todo mundo ali, né? Que é importante, né? Então, basicamente, só para vocês verem como, tipo, é tranquilo, assim, de começar a trabalhar com ele, né? E aí eu poderia começar a trabalhar com essas informações que eu tenho aqui, por exemplo, de posicionamento dos dedos e tal, para fazer outras coisas, né? Poderia fazer uma detecção específica ali, né? Poderia fazer uma interação e tal. Enfim, tem muitas possibilidades, né? Então, era só para mostrar mais ou menos. Deixa eu agora parar esse aqui. Eu vou voltar também a minha câmera normal. E aí voltar para a apresentação. Então, se vocês quiserem depois dar uma olhada ali nos exemplinhos que eu tenho ali no repositório, né? Fiquem à vontade. Se quiserem já começar a estudar ela e tal, não precisa, como eu disse, não precisa ter conhecimento de HTML, tipo, profundo, tá? É só pegar e começar a utilizar ali dentro dos exemplos que eles trazem, ali é bem tranquilo de começar a utilizar elas. É bem facinho. Vai ter que ter algum conhecimento ali, talvez, de questão de desenho, de canvas e tal, para conseguir trazer algumas coisinhas ali, mas é coisa que a gente meio que pode ser que trabalhe ou não, né, dentro do front-end, né? Tem que estar ligado um pouco nessas questões de desenho em si também. Então, é bem tranquilo, tá dentro do universo que a gente já está acostumado, né? Não precisa ter mais uma habilidade específica, né? Aí a parte ali de vantagens e desvantagens, né, do MediaPipe para a web, né? Então, ele até é simples de integrar, né? Mesmo que não esteja tão transparente ali como a gente pode utilizar ele nesses outros frameworks, né? Ele é bem de boa, assim, da gente conseguir integrar ele de fato, né? Ele é bem rápido, né? Até, tipo, pelo fato que eu estava ali compartilhando tela e tal, e tô no Zoom também, ele teve uma demora um pouquinho a mais ali, mas considerando tudo isso, né, ele foi até bem rápido para conseguir pegar aquele tanto de informação que ele estava me pegando ali, né? A questão do meu corpo, do rosto e tal, né?
é muito eficiente, né? Ele fez o rastreamento ali, ele não se perdeu basicamente, né? Ele consegue me manter ali rastreando, né? Com bastante robustez, né? Tem um bom conjunto de opções para ser utilizado, né? No caso das soluções, né? Tem a questão do self-segmentation, tem a questão ali das mãos, né? Da pose. E a gente não precisa ter esse conhecimento aí muito avançado de IA, de ML, de visão computacional, computação gráfica também, né? A gente pode trabalhar nele num alto nível, assim, né? A gente consegue integrar ele bem fácil e trabalhar bem num alto nível, né? Ele ainda é muito beta, né, na questão das desvantagens, né? Isso é mais uma desvantagem porque é um pouco difícil da gente conseguir trabalhar ele numa aplicação final, assim, para já vender, porque a gente teria que ou fixar a versão, né, ou já trabalhar ali numa versão mais estável e tal. Mas como tem essas mudanças acontecendo, né, por ele ser beta, né, pode ser que a gente perca alguma coisa ali nova ou não, né? E aí tem que analisar isso, né? Tem poucas aplicações para referência na questão das aplicações finais, né? Então, para mobile, para web, tem pouca coisa ainda de para a gente conseguir olhar e entender, né? E conseguir aplicar. Então, é uma coisa que ainda está acontecendo, né? Que a galera está fazendo aí. Poucos tutoriais também, pouca documentação específica, né? Para ser utilizada com frameworks específicos e tal. Então, mas isso tudo faz parte desse fato que ele é um trabalho em andamento, né? Então, eventualmente ele vai se tornar mais reliable, assim, né? Nessas questões aqui, né? Vai se tornar mais confiável, né? E aí, na questão, assim, da realidade aumentada, né, para a web, né? Que, tipo, é mais ou menos o que eu queria trazer. Era que, tipo, já temos aí um NPM install realidade aumentada, basicamente, né? Só que ele tem essas coisinhas que tem que ser ajeitadas, né? Mas tá aí, né? Tipo, o futuro basicamente tá na nossa porta aí nessa questão dessas interações mais ricas, né? Então, eu trouxe até dois prints aí. Um é daquele, não sei se vocês são ligados no Black Mirror, né? Mas virou até um meme, né? A gente falar que uma coisa é muito Black Mirror, né? E aí, quando eu vejo essas questões assim de, pô, já dá para trabalhar na web com realidade aumentada de uma forma mais fácil, eu penso, meu, já estamos chegando no Black Mirror, basicamente, né? Mas como eu falei lá no início, né? Eu acho que a gente deve se encaminhar, né, para esse tipo de interação ser mais acessível, né? A gente tem ainda o problema dos gadgets serem poucos confortáveis, né, como tipo esses óculos que os soldados estão utilizando aqui devem ser bem caros, né? Isso é um máximo de conforto que a gente tem assim hoje, né? A gente tinha lá o Google Glass, né, que era uma iniciativa ali que meio que ficou em stand-by, né, que deve voltar. A Apple também está criando um óculos mais requintado assim para utilizar com a realidade aumentada, né? Mas ainda está caminhando um pouco passos pequenos nessa questão dos gadgets, assim, né? Mas hoje eu vejo que isso vai realmente virar uma realidade, né? Esse tipo de interação com computação, né? Colocando elementos de computação dentro do que a gente está vendo, né? Eu acho que vai ser uma coisa bem palpável, né? Nos próximos tempos aí. Isso é uma coisa que, inevitavelmente, eu acho que vai acontecer. E aí, por isso que eu acho importante a gente falar desses assuntos, assim, né? Mesmo que a gente saia um pouco da curva aí do que a gente está acostumado com front-end, né? Geralmente, né? A gente acaba estudando um pouquinho mais de coisa que está mais próxima, assim, do que a gente aplica no dia a dia, de fato, né? No que a gente tem que entregar, né, no dia a dia, né, que vai ter mais relacionado a como utilizar certo framework, como utilizar certo padrão, né, como fazer a aplicação de determinada forma. Mas eu acho massa a gente, às vezes, trazer esses pontos, assim, que estão um pouquinho fora da curva, como a realidade aumentada, e já trazer como uma coisa que faz parte da nossa vida, porque eu acho que, eventualmente, tipo, todo mundo aí que curte front-end, por exemplo, né, que é basicamente a linha de frente, né, com a interação com o usuário, a gente vai ter que estar antenado nessas novas formas de interagir, né, novas formas de trazer aí as interfaces e tal, né? Então, eu acho importante, assim, não que eu quero que todo mundo comece a estudar isso, né, de fato, né, tipo, às vezes a pessoa vai se interessar, não vai se interessar e tal, né, mas eu acho que é importante a pessoa pelo menos deixar ali do ladinho dela, né, para que quando aconteça, né, quando isso se torne um pouco mais próximo, né,
não seja pego de surpresa, né? Que a gente não esteja tão despreparado para trabalhar com esse tipo de coisa, né? Porque daqui a pouco vem cliente aí falando, pô, tem aplicação assim, assim, assado que eu vi, pô, seria legal trazer isso no meu site, por exemplo. Aí a pessoa já pode estar preparada para, pelo menos, conversar com a pessoa, né? Das possibilidades de fazer isso, né? Eu não vejo, tipo, a realidade aumentada como, tipo, o próximo o próximo boom que vai substituir tudo, assim, sabe? Tipo, a gente tem o celular hoje, que é a nossa principal forma de interação aí com o mundo, basicamente, né? O mundo tecnológico, a gente se comunica primariamente pelo celular, né? Ele está no nosso bolso direto, né? Uma extensão do nosso corpo, basicamente. É... Mas eu não vejo que isso vai ser tipo, agora vai morrer o celular e vai ser tudo um óculos na nossa cara, uma lente de contato e acabou tudo, sabe? Acabou todo o dispositivo. Eu vejo isso mais como uma coisa que vai vir assim para complementar, né? Assim como o próprio celular, ele, por mais que ele seja o principal que a gente tem hoje aí, né? A gente não substituiu algumas outras coisas que a gente já tinha, né? Por exemplo, eu estou fazendo a palestra por um notebook, né? Então, vamos dizer assim, a computação mais tradicional, ela ainda está sendo utilizada, né? A gente está utilizando o notebook ou mesmo o PC desktop aí para fazer os nossos trabalhos aí direto. Então, eu não acredito, às vezes, na visão que a ficção, às vezes, traz, né? Que, tipo, essa tecnologia aqui, ela define todo mundo, né? E o mundo todo gira em torno dessa lente de contato que tem aí, que traz essas informações. Eu não vejo assim, né? Eu vejo mais como coisas complementares e coisas que vão se tornando um pouquinho mais próximas do dia a dia, né? Então, enfim, é só um devaneio aí para vocês considerarem, né? Mas eu acho legal a gente pensar nesse tipo de coisa, porque é, como eu falei, a minha opinião é que é inevitável, né? Agora a gente está num ponto que não é mais só uma possibilidade, né? É uma questão de inevitabilidade mesmo, né? A gente vai ter isso acontecendo, né? E aí, agora, só para finalizar aí, antes das perguntas, só vou falar um pouquinho da Senior. Então, a Senior, ela é uma empresa aqui de Blumenau, onde eu moro. Ela é uma das maiores empresas aí basicamente de ERP e de RH, né? Onde a gente é mais conhecida, né? Mas a gente tem solução aí de logística, tem solução para o agronegócio, né? Geralmente a gente trabalha mais próximo da indústria, né? Mas tem também soluções aí para empresas e tal, em vários níveis, né? A gente já tem aí 30 anos de história, né? Então tem um certo tempo aí de trajetória, né? Ela é bem grande, né? Já tem quase beirando aí a 2.000 funcionários, né? Tem matriz em São Paulo, a gente tem matriz espalhada pelo Brasil inteiro já, né? É, apesar da Senior ela ser uma empresa mais voltada para âmbito corporativo, né? Ela tem abraçado bastante questão de startups, assim, então a gente tem algumas startups que estão sendo incubadas assim dentro da Senior, algumas já até já bombaram, né? A gente tem fintech dentro da Senior, né? Então tem bastante iniciativas mais modernas, por assim dizer, ocorrendo nessa empresa também, né? E a gente está sempre contratando, né? Então quem se interessar pode se candidatar aí que a gente está sempre contratando. E agora com a pandemia, né? A Senior, ela geralmente tem sido mais conservadora na questão de trabalho remoto, mas agora com essa questão da pandemia, eles abriram bastante as portas para essa questão de remoto, né? Então, quem tiver aí fora de Santa Catarina e tal, não tiver perto de uma filial, é bem tranquilo de conseguir trabalhar num modelo totalmente remoto também. E aí, mais especificamente aí, onde eu trabalho, né? Que é dentro da Senior, a gente tem esse setor que é o Senior Labs, né? Que é o setor de pesquisa, né? Inclusive, a gente está tentando criar uma identidade própria ali a gente se autodenomina Dreamers, né? Tem uma história interna de por que a gente se denomina sonhadores, né? Mas dentro desse setor, então, a gente trabalha com pesquisa aplicada, né? Então, todas essas buzzwords aí que vocês escutam aí, que estão em alta, a gente está ou aplicando alguma coisa, ou estudando, ou tentando trabalhar ali de alguma forma, né? Então, inteligência artificial, né? Machine learning, questão de data science, é, questão de computação em nuvem, né? A gente trabalha bastante computação em nuvem, é, a própria questão ali da realidade aumentada, realidade virtual, que a gente tem bastante projeto ali, que a gente está envolvendo isso aí, né? Até computação quântica, a gente fez algumas coisas aí
no final do ano passado, né? Molhamos um pouco o pé ali com computação quântica, blockchain. Então, tipo, esses trending topics aí a gente tá se jogando, né? E ali a gente trabalha bastante com inovação, né? E com esse mindset aí de pegar essas coisas novas, ver como é que funciona, botar para rodar, botar dentro das aplicações que a gente já tem, tentar inovar algo que a gente já tem, né? Criar alguma coisa nova, né? Então, a gente tem a questão da pesquisa, né? A gente trabalha muito com prova de conceito e prototipação, né? Mas 100% dos casos, assim, quase 100% dos casos, isso vira produto final ou é integrado em produto final, né? Então, todo o trabalho que a gente realiza ali, ele vira algo concreto, né? Isso que é massa, né? É legal, porque a gente trabalha com esses tópicos e temas bem legais, né? Bem massa de trabalhar, e eles viram algo realmente que vai para um cliente no final, né? Então, isso é bem massa. Aí eu deixei um QR Code ali, um link também para o nosso GitHub, né? E a gente tem um desafio que a gente deixa ali sempre rodando, né? Na verdade, são dois desafios, né? Um de Data Science e um mais voltado para desenvolvimento, né? A gente não tem um voltado para front-end ainda, né? Porque a gente está reestruturando essa equipe nova que a gente tem, né? Ela está vindo com uma proposta nova aí de pesquisa e a gente está trabalhando mais com open source e tal, né? E aí a gente tende aí a pegar mais áreas mais específicas também, né? Então, eventualmente, deve ter um desafio de front-end, né? Mas quem quiser se aventurar ali no desafio de desenvolvimento, né? Pode fazer o desafio, é só entrar lá no GitHub, nesse link aqui, ou no QR Code, faz o desafio, avisa a gente que fez o desafio, que a gente deixa ali no nosso banco de dados de talento, e aí quando rola uma vaga ou outra, né, que a gente geralmente está abrindo vaga sempre que a gente quer expandir bastante a equipe, né, e aí a gente já entra em contato aí se a pessoa se deu bem ali no desafio ou não. E é bem legal pelo fato de ter um desafio também. E, gente, basicamente é isso aí. Tem meu contato ali do e-mail da Sênior também, né? Eu deixei lá meu LinkedIn no início. Tem esse link aqui da página de carreiras lá da Sênior, né? Então, se vocês quiserem ver ali as vagas que a gente tem na Sênior, às vezes pinta uma vaga ou outra na pesquisa lá também. Vou ficar bem feliz assim se vocês forem ou meus colegas diretos, né? Ou meus colegas indiretos, né? E é isso aí. Foi bastante coisa, né? Então, Pô, fica aí foi para bacana, Matheus. pergunta. Foi muito bacana. Ah, pô, gostei bastante. Lembrando o pessoal aí, se tiver alguma dúvida, alguma pergunta, vocês podem colocar aqui no chat, tá? Que a gente repassa aqui pro Matheus, talvez até liberar também a pergunta, assim, para a pessoa fazer, né, com voz também, com som, né? E daí, caso alguém queira perguntar alguma coisa, né, fique pensando aí, eu tenho algumas perguntas já pro Matheus aí que, né, Fala, para dar Luz. uma esquentadinha aí, vamos ver. Pode ser. Tá, beleza. Bom, pelo que eu entendi, então, né, esse framework aí, essa lib, ela tá já pronta para a gente utilizar aqui no caso, no nosso front-end, né? Uhum. Ela trabalha, então, com um modelo já pré-construído pela própria Google, então, né? Uhum. Uhum. Aquelas imagens ali a gente utiliza pela própria Google. Aquele Uhum. arquivo que antes tu mostraste ali, ele baixa, é o modelo Sim. preparado por eles, né? Sim. Bom, se caso eu Eles. tivesse quisesse também treinar o meu próprio modelo também, acho que eu poderia utilizar, né? Tipo, o MediaPipe ele traz meio caixa fechada isso, assim, né? Uhum, Então, o modelo que eles têm lá não dá para, tipo, retreinar especificamente, né? Ou para trabalhar com o modelo próprio, teria que talvez fazer algumas alterações mais a core, assim, sabe? Mais a nível core, uhum, assim, do negócio. Porque como ele traz essa proposta de trazer, assim, tipo, out of the box, assim, né? Tipo, pega ali e sim, começa a utilizar, né? Eles trazem meio que o modelo já bem preparado, assim. Só que, assim, se vocês pegarem ali para ver como é que é o modelo que eles criaram, assim, ele é muito robusto, sabe? Tipo, é um negócio assim, tipo, pra gente melhorar, assim, é meio que um over-engineering, assim, sabe? Porque o que sim. eles trazem ali é muito... Porque até a questão das mãos, né?
da questão da detecção das mãos mais específico, né? Eles trabalham com dois modelos de IA fazendo a detecção, não é só um, é dois. E os dois, eles meio que entram num consenso se aquilo é uma mão ou não, sabe? Então, Bah. tipo, o nível de robustez que os caras colocaram, assim, sabe? O Sim. dataset que eles utilizaram também, tipo, isso dá para ver lá no próprio paper, né? Tipo, é um negócio absurdo, assim, que eles utilizaram, sabe? Basicamente, tipo, todo esse lance aí que falam que a Google olha as pessoas ou não, acho que eles utilizaram para para montar essa lib aí. Esse esquema aí que os caras estão olhando a câmera e tal, deve tá nessa lib aí. Então, tipo, eu acho que É, dá para fazer assim, dá para estender isso, mas não vejo como necessário, sabe, Luiz? Dá para trabalhar sim. com o que eles têm ali. Já tá Uhum. bem massa, assim. Eu percebi que, poxa, claro, teria que ser um pouco mais criativo, assim, para tu pensar em aplicabilidade, né? Mas até esse tempo que a gente está vivendo de pandemia, claro, tu poderia usar, digamos assim, para o mal, entre aspas, né? Tipo, tu Hum. quer ver se teu funcionário tá trabalhando direitinho em casa, ali tu deixa um desses caras rodando ali em background ali, e Fica olhando o movimento dos olhos, né, para ver se o fica cara olhando o fica movimento assim. dos olhos, exatamente, pra ver se o cara tá trabalhando, né? Isso seria um uso bem maldoso, assim, da tecnologia, mas eu também Sim. pensei num uso bom, né? Por exemplo, ah, eu utilizo, assim, aparelhos Apple, né? Eu sei que agora, até dentro desse assunto, esses últimos que estão saindo, os mais top de linha, tem sensores até mais avançados, assim, que chamam de lidar, né? Que Uhum. mapeia, assim, onde tu tá. Eu tô vendo que isso que tu falou, que a coisa está se caminhando para esse lado, isso aí é muito real, tá? Tipo, os caras Aham. estão investindo em hardware para isso, né? Teve no passado, até agora talvez não esteja tão popular, mas os próprios videogames ali, que nem tu falou, a Sony ali com VR e, e a Microsoft com Xbox tinha ali poxa, como é que era mesmo o nome do dispositivo? O O Kinect? Kinect, isso, o Uhum. Kinect, né? É, tipo, era um jeito de misturar as realidades ali. Sim. Mas, poxa, nessa pandemia, o celular desbloqueava com a face, por exemplo. Mas com máscara, ele não tá rolando, não tá bombando, Uhum. né? Pô, que legal se pudesse filmar as mãos assim, né? Eu faço um gesto secreto, sei Sim. lá, anota ali e vejo, pô, olha só, tu fez o gesto secreto, usa como Aham. senha, por exemplo, né? Pô, Exato. eu tenho que pensar em um monte de aplicabilidades. E isso se não, a gente não entrar em indústria e varejo, né? Que esse cara aí Sim. daí é infinito, né? Uhum. Mas, cara, muito, muito, muito bacana aqui. Deixa eu ver se eu tenho alguma pergunta aqui para ti. Aqui o César te dando parabéns, o professor Igor também. Ah, aqui, ó, uma pergunta, ó, do César Viana. A minha pergunta é: qual seria o suporte para a detecção de objetos customizados? Uhum. Ah, o César foi meu colega lá no IFSC. A gente fez projeto junto, né? Estudamos junto. Legal. Mas suporte para objetos customizados, né? Tipo câmera, sei lá, câmera, cadeira e tal, né? Isso. Tem uma solução específica ali, né? Que eu acabei falando meio rapidinho, mas é o Objectron, né? Que ela Uhum, faz detecção de objetos, né? Essa sim. solução, ela trabalha com um modelo de ML que ela é um pouco dinâmico, assim, né? Então, tu Uhum, tem que alimentar ele com uma imagem de referência, tu passa para ele uma imagem de referência do que tu quer detectar, ou pode passar várias imagens de referência, e uhum. aí ele vai dar o melhor dele para poder detectar aquele tipo de objeto ali, né? Pô, que legal, Então, cara. então daí, tipo, nessa questão, também entra nessa questão que é um modelo até bem legal, assim, ele é bem bom, esse modelo de ML que eles têm lá, e pela questão Uhum, do dinamismo que ele traz, que tu pode ali alimentar com uma imagem específica, né? Então, até que tá bem coberto, né? Eu não fiz muito teste com o Objectron, é, porque esse daí é melhor para a gente utilizar um dispositivo tipo um celular, né? Porque é meio ruim de ficar apontando a webcam assim sim. do PC para os lugares, assim, né? Teria que ficar mostrando o Uhum. objeto, assim, né? Então, mas nos testes que eu fiz com a minha câmera ali, ele sempre detectava ela muito rápido e ele conseguia rastreá-la muito bem, assim, né?
Então, dá para trabalhar aí com ele também. Com essa questão de objeto também dá para trabalhar. E aí, Essa questão assim, de... Perdão, pode falar. eles têm um foco em cada solução específica, né? Então, tem a solução específica para objeto, que é um negócio, tipo, o negócio foi craftado para resolver aquilo bem, assim, né? Então, aí tem que só pegar essa solução e só importar ela e passar ali as imagens de referência e ser feliz, basicamente. Ó, essa de detecção de objetos é bem valioso, né? Tipo, às Uhum, vezes tem empresas, tem profissionais que fazem auditoria, né? Elas tiram fotos de lugares, uhum, enfim. Pô, se tu puder utilizar o AR para tu ver em tempo real o que de fato está acontecendo, né? Bah, então seria, cara, é realmente muita aplicação, né? uhum. E coisas top top de linha mesmo, assim, né? Tecnologia de ponta. Professor Igor aqui, perguntar por voz aqui. Claro, pode sim, vou te liberar aqui só um momento. Você está saindo já? Opa, Ah, pode falar, Igor. Estou te então escutando. tá. Boa noite, tudo bem? Boa noite. Boa Eu noite. eu fui professor do Matheus também no IPSC. Oh, meu Matheus. Deus, o Igor! E aí, Igor? Tudo Caraca, só a certo? galera. Que massa! Pois é, Que eu fiquei legal. sabendo dessa palestra por um outro curso que eu estou fazendo de realidade aumentada, e aí eu vi Matheus Cunha Aham. e falei, mas esse nome eu conheço. Que E legal. aí, e aí cheguei aqui, ainda tinha o César, né? Falei, poxa, faltou o Cassiano só, né? Os Aham. irmãos, né? Os gêmeos. Mas, Matheus, eu sempre falei, né, que na verdade não existe pergunta estúpida, né? Mas a pergunta que eu vou fazer, por falta de conhecimento, eu queria que você me explicasse um pouco melhor, que eu realmente não sei, como que funciona essa tecnologia integrada aí do React como é que é o nome do outro? O Media Pipe. MediaPipe, em termos de o que fica no servidor, o que Uhum. fica no navegador, em termos de processamento. Porque no exemplo que você fez, você falou, tava bem rapidinho ou tava devagar por causa de Uhum. muitas janelas abertas, né? Mas eu queria Uhum. saber o que fica no client, né? E o que fica em server. Essa que é a minha dúvida em relação a isso. Aham. Não, ali, professor, é tudo. Meu, eu vou sempre te chamar de professor. Não tem jeito. Tranquilo. Ali, basicamente, tipo, todas as plataformas ali que o MediaPipe tem o suporte, né, incluindo aí web, tudo roda em cliente. Então, não tem nada que é mandado, por exemplo, para Google, assim, para fazer algo lá, sabe? Tipo, a detecção lá. Ele vai baixar o modelo em tempo ali de memória mesmo, né? Então, ele vai baixar o modelo para memória, né? E vai fazer as detecções tudo no cliente, né? Então, ali, até na demo que eu fiz ali, né? Que eu mostrei ali, rodando no meu browser, né? O processamento estava sendo todo feito no caso do meu browser mesmo, né? Usando o próprio recurso da máquina dentro do browser, né? Entendi. Então, a aprendizagem que você estava falando em relação à detecção, ele já vem com esse modelo pronto ali só para fazer a Uhum. detecção. Já Isso, houve o aprendizado e tudo, só vem ele meio que a finaleira para fazer a identificação, né? exatamente. É. Muito legal, sensacional. Obrigado, Matheus. Massa. Parabéns aí Legal. pelo trabalho. Valeu por estar assistindo também. Para te ver como aquele modelo deve ser otimizado, né? Porque se ele é feito, digamos assim, cara, eu quero usar no meu celular, os Uhum. caras, quando fazem o modelo, eles têm que realmente pensar no modelo que seja extremamente performático, mas ao mesmo tempo que não comprometa Memória. exatamente, que não comprometa os recursos da máquina, né? Sim, exatamente. Então, então imagina o bicho que deve ser, sim. Por isso que o core do negócio foi feito em C++, né? Porque os caras precisavam desse poder de otimização. Caramba. Por isso que deve ter sido muito hard, assim. Porque tu vê pela galera que está envolvida, assim, são alguns nomes que eram ouvidos, assim, sabe? E aí dá para ver que a Google pegou a galera assim e falou, meu, vamos montar o Dream Team aqui e vamos fazer o negócio mais legal do mundo. Que bacana. Tá? Então meu Sparkzinho aqui não... Eu tava meio longe disso. Né? Ou quem sabe, né? Quem sabe? Dá para Pois ser é. melhor, né?
Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. O próprio Igor perguntou agora que no celular funciona no navegador. Acho que sim, né? Sim, a gente fez alguns testes, né? Uhum. No Safari a gente teve problemas para rodar, não sei por quê. Tem alguma coisa no Safari específica, sei lá, que não roda. Mas no Chrome, por exemplo, o mobile funciona assim, né? Nos dispositivos que a gente testou, funcionou, né? Mas eu Bacana. acho que até é mais legal quando trabalhar aí com. É que eu ainda não consegui ver se o React Native vai funcionar legal com isso. Sim. Mas lá o MediaPipe tem exemplos direto para Android mesmo e para iOS, né? Usando Swift, Objective-C e Kotlin Java, né? Então é possível utilizar a aplicação direta, né, para esse tipo de dispositivo, né? Teoricamente daria, né? Teoricamente daria, Teoricamente sim. daria. Não tem E aí tem aquele guerreiro solitário na China lá que tá fazendo para Flutter também, né? Tá tentando lá. Que loucura, cara. É que é muito novo, né? Então a galera tá descobrindo meio que tudo agora, assim, né? Então, o Ó, o pessoal tá vendo César aí. perguntando aqui se chegou a testar com objetos que estão distantes, que parecem pequenos, se ele identifica. Não testei. Não testei, porque como eu fiz o teste só na webcam mesmo, né? Peguei tipo uma câmera Uhum. mesmo, botei aqui, depois só peguei a webcam e trouxe para baixo, assim. E o que eu percebi, assim, César, é que a questão da detecção dele, ela é muito boa para a questão da profundidade, assim, sabe? Ele consegue fazer o desenho do overlay ali, do quadrado, assim, pegando certinho os limites, assim, da profundidade em 3D, assim, sabe? Então, por exemplo, a câmera, ele conseguia delimitar, assim, até onde ela ia, assim, na profundidade, assim, sabe? Bem certinho, assim. Então, eu acredito que na questão de tamanho, assim, né? Eu acho que o limite dele vai ser o quanto a resolução vai permitir que aquele objeto seja, né? Tipo, se ele não é um pixel, né? Eu acho que ele vai conseguir pegar, né? Esse objeto ali, nos tamanhos aí variados. Cara, bacana. Eu acho que eu vou baixar os teus projetos ali, vou tentar rodar na minha máquina. Sim. Eu tenho uma câmera com super zoom que conecto no computador. Quero ver Uhum. se eu consigo pegar de longe mesmo. Pode ser, Vai, manda daí bala. vai dar. Cara, dá pra fazer muita coisa. Muito. Até não vou dar asas à imaginação aqui. Dá pra fazer bastante brincadeirinha. Dá pra fazer muita coisa legal. Ele comentou aqui que dava. O Igor, né? Comentando aqui que fica imaginando aplicações na área educacional, educação Isso. física, né? Por Nossa, exemplo, né? sim. É. E o César comentou também que fez uma aplicação, né? Usando realidade aumentada, mas precisava usar marcadores, tipo QR Aham. Code, assim, para ele Sim. conseguir entender talvez seja, eu imagino isso, né? O ângulo que tá o objeto. Sim. Isso daí que o César está falando, que é tipo QR Code, eles chamam de fiducial markers, né? Que eles funcionam Uhum, como QR Code, mas eles são eles têm um pouco menos de pontos assim desenhados, né? E uhum, eles são, tu pode usar em etiquetas e tal, né? E eles são uhum. desenhos assim eles têm uma identificação muito rápida, né? Então a Sim. galera usa isso para fazer meio que a pinagem, assim, né? Tu consegue pinar elementos que não existem, né? Em cima Uhum, desses fiducial markers aí, né? Então, até antes, assim, quando começou a ter mais questão de realidade aumentada, assim, principalmente na Unity, na Unreal, tinha uso massivo, né, desses marcadores aí, né? Então, eles são bem legais uhum. porque, tipo, quando tu coloca ele numa câmera, o software geralmente ele consegue identificar muito rápido que tem esse marcador ali. E aí ele logo consegue posicionar um objeto em cima desse marcador, assim, sabe? Será que eles usam machine learning para identificar esse marcador? Não, esse Não, acho que não marcador chega, né? não é puramente visão computacional, geometria, assim, sabe? Tipo, é só pegar mesmo um objeto que for de acordo com o que eles esperam geometricamente falando, assim, eles pegam e já identifica, assim. Nem precisa usar machine learning para esses caras aí. Bacana, cara. Né? Show de Só que bola. daí tu fica limitado também a esses caras aí, né? Então teria que ter esse tipo de coisa, assim. Né? Mas é legal também, para tu posicionar objetos e tal, assim, na tela, assim, né? É bem massa também. Cara,
Muito obrigado, então, aí, pela tua apresentação, tá? Por essa noite maravilhosa aí. E eu acho que é isso. Encerramos, É né? isso aí. Valeu, gente. Muito Então obrigado. tá, gente. Muito Valeu, massa. obrigadão. Valeu.